Olá pessoal, eu sou Diego Rodrigues, jornalista que irá conduzir o segundo episódio do podcast A Gente Faz, mais um canal de comunicação do Sintaf MA. E para o nosso segundo episódio, receberemos aqui os agentes da Receita Estadual do Maranhão que atuam na assessoria jurídica. Hoje teremos aqui o Vinícius Farai, Vinícius que é gestor e assessor jurídico da Cefaz, pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho, Material e Processual Tributário e pós-graduando em Gestão Pública, Risco e Compliance pela USP. Vinícius Farai, seja muito bem-vindo. Obrigado, Diego. Muito obrigado pelo espaço que o Sintaf está realizando. É uma iniciativa fantástica, aproximar efetivamente o fisco a toda a sociedade e também levar toda a demanda para aqueles nossos colegas que estão nos postos de trabalho, nos postos fiscais, estão nas agências, em todo o estado do Maranhão. Obrigado, Vinícius. Também estamos recebendo aqui hoje o agente da Receita Estadual, Adriano Lobão Souza, que é parecerista da assessoria jurídica, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal e Direito Tributário. Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, nosso segundo episódio. Obrigado, Diego. Obrigado ao Sintaf aí pela oportunidade. Estamos aqui à disposição para os devidos esclarecimentos aí. Vamos fazer um bom debate aí, um bom discurso aí a respeito das nossas atribuições. E vamos lá. Vamos lá. Para começar a introdução, né, para que a população conheça um pouco mais o que é o papel da assessoria jurídica na Secretaria de Fazenda, além de garantir a segurança jurídica da própria Secretaria, quais são as funções e de que forma isso vem sendo desenvolvido lá no órgão, um dos órgãos mais importantes, né, que a gente tem aqui no Maranhão, por tratar de arrecadação, da questão do contribuinte e também um dos mais técnicos do Estado. De que forma que a assessoria jurídica ela atua na Secretaria de Fazenda, Vinícius ou Adriano, um dos dois que sinta vontade de falar. Diego, a assessoria jurídica, através da Lei 10.151, que estabeleceu como a administração pública fazendária do Estado do Maranhão deve se portar e suas competências, trouxe para a assessoria jurídica uma série de atribuições. E, por conta disso, nossa organização interna da assessoria jurídica é voltada para dois grandes nichos. Os nichos do NAGE, que é o Núcleo de Assessoramento de Demandas Judiciais, que ele está ali voltado efetivamente para assessorar todas as situações que envolvam a Cefaz diante de órgãos externos, principalmente o Poder Judiciário, assessorando a garantir a eficiência nas respostas da assessoria jurídica. Então, nós temos ali envolvimento com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Delegacia Fazendária, enfim, com todos os órgãos que necessitam da Cefaz de algum esclarecimento judicial ou jurídico de algum determinado tema. E isso envolve também contribuintes que se relacionam com a assessoria jurídica para os mais diversos temas, entre eles o que teve muito em voga do ano de 2022 para cá, que é o depósito judicial. Nós tivemos um aumento exponencial de depósitos judiciais, principalmente por conta do DIFAL, que é diferencial de alíquota, que foi o tema que envolveu muita discussão tributária no Brasil de 2021 até o momento. E as empresas estavam fazendo depósitos judiciais e não havia uma comunicação instantânea para a Cefaz. E como a Cefaz ela não estava ainda integrada, não tinha conhecimento daquela demanda judicial, necessitava do contribuinte informar a secretaria. Então nós criamos internamente um mecanismo interno que no máximo até 72 horas haveria se o depósito estava integralizado, ou seja, se o dinheiro estava integralizado na demanda judicial, havia a suspensão da exigibilidade com base no artigo 151 do CTN. E isso foi um braço que foi criado dentro da assessoria jurídica para evitar que o contribuinte fosse lesado de qualquer forma, tendo efetivamente garantido em juízo aquele valor. E nós temos também a área de pareceres, que o Adriano pode muito bem falar, que é a área que ele está mais à frente na assessoria jurídica. Sim, nós temos essa atribuição lá na assessoria jurídica de confecção de pareceres sobre matérias jurídicas em geral. Seja procedimento licitatório, seja convênio, acordo,
todas essas questões que a Secretaria, todos esses contratos que a Secretaria celebra, todos esses procedimentos que são realizados dentro da Secretaria. Eu costumo até falar com o Vinícius que nós lá na assessoria jurídica, quando a gente confecciona um parecer, quando a gente fundamenta um parecer, nós temos até uma competência implícita lá na assessoria jurídica, qual seja, entre dois caminhos a ser seguidos, entre duas fundamentações possíveis a ser inserida em um parecer, a gente sempre tem que buscar a que mais se adeque ao melhor interesse da Cefaz. Nós somos meio que os advogados, entre aspas, claro, sim, da Secretaria de Fazenda. E eu acho isso muito importante, porque a gente oferece segurança jurídica para o órgão. A gente, em uma determinada situação, um determinado caso concreto, nós sempre temos essa preocupação de fornecer. Eu até converso com o Vinícius no sentido de que tem um caso concreto, um determinado gestor de algum setor lá na Cefaz, olha, eu quero... tem essa situação aqui, eu queria que vocês... eles tiram uma dúvida com a gente, sim, e a gente sempre encontra, por exemplo, dois caminhos. Sempre tem duas fundamentações. O direito não é uma ciência exata. Sim. Os direitos sempre tem controvérsias. Então, a gente procura o quê? Qual seria desses dois caminhos aquele que mais se adequaria ao melhor interesse da Cefaz? Esse é o caminho A, o caminho B? Aí a gente sempre fundamenta nesse sentido. Sim. Entendeu? E de qualquer forma também, Adriano, o parecer, né, essa segurança jurídica que vocês trazem para a Cefaz, ela também traz para o contribuinte, porque garante direitos deles também. Claro. Se você está balizado dentro da legalidade, né, existe uma segurança jurídica. Pode falar. Até mesmo porque a gente observa e tem que observar, conforme os ditames constitucionais, o interesse público envolvido. Sim. Né? A Cefaz está ali a serviço da sociedade. Então, o interesse público que está envolvido em todas as contratações, elas têm que ser observadas para garantir efetivamente o objetivo axiológico do que a gente está tratando lá dentro da assessoria. Garantindo o interesse público, garantindo o princípio da legalidade, a eficiência, você está não só beneficiando o órgão, como o próprio contribuinte. Com certeza. Com a questão da transparência também, né, para toda a população que está acesso. Eu estava lendo um pouco sobre a questão da assessoria jurídica. Eu vi que também tem uns projetos da AJUR. Quais são esses projetos e de que forma que eles vêm sendo desempenhados dentro da secretaria? De que forma que ela mudou a rotina ou alterou, melhorou? De como é que vocês avaliam o andar desses projetos dentro da assessoria jurídica? A assessoria jurídica ela tem uma das suas atividades internas exercer uma boa gestão que seja fora das paredes da assessoria jurídica, não só interna à assessoria jurídica. Como nós trabalhamos muito com a prevenção da legalidade, com os ditames de atos administrativos que sejam efetivados com efetivo lastro jurídico, então isso necessitaria de planos de ação e atividades regulares de gestão anuais. Então a assessoria jurídica ela tem metas e indicadores que são feitos e seguidos a cada 2, 3 meses no máximo, onde são observados se todas as metas foram seguidas, se efetivamente o que nós planejamos no início do ano foi efetivamente implantado e se não foi, qual foi o motivo, o que a gente pode fazer de controle interno para tentar evitar que um certo determinado risco aconteça. E por conta disso, nós tivemos uma série de projetos, já vinha há algum tempo. Nós tivemos a implantação na Cefaz, que foi patrocinado pelo Banco Interamericano, da gestão de riscos e integridade. Foi um projeto onde foi guiado e determinado a metodologias da gestão de riscos. Então, com as 3 linhas de defesa da Secretaria, que são aquela primeira linha, quem está efetivamente na ponta da atividade fim, ou seja, aquela pessoa que está ali no trato direto com o contribuinte, que está no dia a dia na batalha ali dentro da Secretaria, tivesse efetivamente como a alta administração saber os riscos que eles estão discorrendo. E com isso, nós iríamos fazer os controles preventivos e reativos daquele risco. Então, tudo isso foi uma metodologia, foi implantada com o auxílio da Elo Group, que foi a contratação feita pela Cefaz para efetivamente implantar a gestão de riscos, e criamos também um programa de integridade para a Cefaz. A Cefaz hoje tem um programa de integridade. Esse programa de integridade foi criado no ano de 2022, que inclusive, nesse ano agora de 2023,
o governador Carlos Brandão, em janeiro, determinou via decreto que todas as secretarias do Estado do Maranhão tivessem um programa de integridade. E a Cefaz, ela sai na frente porque ela já tem um programa de integridade efetivamente implantado com todos os ditames que o próprio decreto já aduz. Então, é algo muito bom para a secretaria, né, que inclusive eu faço parte da UGI, né, que é a Unidade de Gestão de Integridade, que foi criado pela Secretaria de Transparência e Controle para gerir os programas de integridade do Estado do Maranhão, das suas secretarias, e eu coordeno junto com a Cíntia, que é uma agente também lá dentro da Corregedoria. Então, a gestão de riscos e a integridade é um dos projetos que a assessoria jurídica efetivamente realizou. Né? Vinícius, na prática, como é que isso funciona? O servidor, de que forma que ele pode recorrer a vocês? Ou vocês estão no dia a dia com eles? Como é que é feito? É feita uma campanha onde vocês expliquem, esclareçam como é que eles devem proceder? Como é que funciona na prática a implantação desse projeto? Tá, a implantação ela foi feita onde todas as áreas foram consultadas para saber efetivamente passar um pente fino nos riscos que elas observam. Foi-se criado um caderno de riscos relevantes. Nesse caderno de riscos relevantes foi-se determinado para cada risco um nível, então níveis que fosse observando o impacto e a possibilidade de ocorrência, e dali foram se criando planos de ações. Nesses planos de ação foram feitos diversos tratamentos que são feitos regularmente. Só te cortando, o caderno foi feito mediante, então, esse levantamento isso, com os servidores, em todas as áreas. Todas as áreas foram consultadas para saber quais são os riscos efetivamente que elas possuem. Então, certo. Onde que a gestão de risco, a metodologia da gestão de risco poderia auxiliar no tratamento desses riscos, seja eles efetivos ou preventivos. Tá? Certo. O que mais? De que forma que a gente pode estar desmistificando isso para a sociedade? De alguma forma isso vai gerar um impacto social também? Acredito que gera, né? Porque você está garantindo a qualidade de vida, a segurança do servidor, né? Daquele que está lá fazendo o papel do Estado, lá na ponta, no posto, na agência. Com certeza. E aí você rende um atendimento melhor, uma qualidade melhor no atendimento. Com certeza. É claro que isso tudo é uma maturidade, né? E a maturidade ela vem com o tempo. Mas qualquer necessidade que se observe relativo a um risco que esteja sendo colocado em questão, pode-se buscar hoje agentes externos, como por exemplo o contribuinte, ele pode buscar a ASDIN. A ASDIN ela é efetivamente um braço da assessoria, da Cefaz, com a sociedade, onde através da ouvidoria, dos canais de denúncia, você pode fazer qualquer tipo de ocorrência e vai ter o tratamento efetivo, tá? Então, tudo isso pode ser buscado com a sociedade para com a Secretaria da Fazenda. Certo. Também foi implantado um banco de pareceres dentro dessa gama de projetos que tem sido desenvolvido lá na assessoria jurídica. Como é que tem sido feito esse banco? O que vocês têm identificado com a implantação dele? Esse banco de pareceres é meio que... Existe uma corrente doutrinária que diz o seguinte: existe uma fundamentação chamada de fundamentação per relationem ou fundamentação por referência, que quer dizer fundamentação por referência. É uma ideia que está nascendo ainda na assessoria jurídica, mas a finalidade fim dessa ideia é no sentido de que, futuramente, os setores em que eles se deparam com alguma situação concreta que demande a análise em algum procedimento, em algum acordo, em algum contrato, que demande os trabalhos da assessoria jurídica, se eles se depararem com esse parecer referencial, que a fundamentação inserida nesse parecer referencial está idêntica ao que eles precisam para dar andamento a esse, digamos, a um contrato, alguma contratação, algum acordo qualquer, eles vão utilizar essa fundamentação descrita nesse parecer referencial para dar andamento aos trabalhos sem precisar que essa demanda entre na assessoria jurídica. Futuramente, a ideia desse banco de pareceres muito provavelmente vai ser nesse sentido, entendeu? Para dar celeridade ao andamento desses procedimentos que demandariam análise da assessoria jurídica e futuramente, com essas questões idênticas, fundamentações idênticas, não precisem mais adentrar na assessoria.
Entendeu? Porque já tem um modelo, já tem um referencial para que seja julgado. Exatamente, porque existem casos altamente repetitivos de fundamentações não é que são parecidas, são idênticas. É o que tem, por exemplo, na Lei 14.000, que trouxe efetivamente o parecer referencial como sendo algo a ser utilizado pela administração pública. Então, a autoridade máxima jurídica interna da Cefaz é a assessoria jurídica. Então, se nós temos, por exemplo, pareceres referenciais de temas repetitivos, nada óbvio que a gente utilize efetivamente pareceres para que guie os gestores e os servidores em geral nas contratações, nas atividades a serem efetivadas e ter um banco de pareceres, não só com pareceres da assessoria jurídica, mas com pareceres da Procuradoria do Estado, facilita enormemente o trabalho e a forma que o contrato e a contratação vai ser efetivado. Um exemplo, a AGU já utiliza pareceres referenciais, entendeu? Sim. Isso deve dar com certeza dar uma celeridade muito grande lá na Advocacia Geral da União, entendeu? Então, por que não implantar na assessoria jurídica? Entendeu? Com certeza. Com certeza é algo também pioneiro aqui no Maranhão. Acho que nem outra assessoria jurídica das outras secretarias, acho que não tenho conhecimento se outras têm. Eu não tenho conhecimento, mas eu tenho certeza quase absoluta que nós somos pioneiros nesse tipo de mecanismo. E falando em pareceres, também houve a implantação do QR Code nos pareceres, né? Sim. Como é que funciona? Como é que está sendo realizado isso? Existiu uma diferença? Vocês têm um referencial entre antes e depois da implantação dos QR Codes? Deu celeridade no processo? Foi mais um mecanismo que Segurança. nós utilizamos para otimizar os nossos trabalhos lá na assessoria, entendeu? Processos que outrora demorariam cerca de 4 dias para saírem da assessoria jurídica, hoje em dia saem 24, 48 horas no máximo, entendeu? Então isso otimizou muito o nosso trabalho e, por via de consequência, não só o nosso trabalho, como também o trabalho dos outros setores. Porque, por exemplo, uma contratação, o setor demandante, ele quer que o seu processo administrativo saia o mais rápido possível da assessoria jurídica para continuar os andamentos dos trabalhos. Então, isso aí foi um mecanismo que a gente criou justamente para evitar a questão a utilização por exemplo, a gente estava... Um relatório de um parecer, às vezes demandariam 3 páginas, 2 páginas, dependendo do tipo de parecer, se for um PAD, processo administrativo disciplinar, se for um parecer referente a uma contratação, os relatórios, que são as partes introdutórias, um resumo dos fatos, divergem de um parecer para o outro, em termos de quantidade. Então, por exemplo, um processo administrativo disciplinar, vou dar um exemplo. Eu peguei um caso concreto lá na assessoria jurídica, foram 4 páginas de relatório. Sim. E essas 4 páginas de relatórios, hoje, com a implantação do QR Code, se transformaram em uma página, em um trecho de uma página. Entendeu? Então, isso aí gera sustentabilidade para o órgão, que economiza papel, gera economicidade e gera também a questão da celeridade, entendeu? E esse QR Code, como é que é feito? Vocês passam, as pessoas acessam, os servidores acessam, como é que é feito? Com apenas um clique no celular, você acessa o conteúdo de todo o processo que chegou na assessoria jurídica. Mas precisa de um aplicativo paralelo a isso ou não? Precisa do aplicativo que você possa escanear o QR Code. Sim. Basicamente, uma câmera do celular. Exatamente. Uma câmera de celular, você coloca lá como se fosse QR Code qualquer e vai aparecer lá. E já levaram essa ideia aí para outros órgãos, outras secretarias? Foi pioneira também essa ideia. Foi pioneira Foi também. pioneira. Certo. A gente vai ter agora também um seminário de aplicação de penalidades, né? Aconteceu, na verdade, Aconteceu já. Um seminário de aplicação de penalidades, porque a assessoria jurídica no ano de 2019, ela fez a portaria, que era uma portaria que não existia ainda, discorrendo sobre como era a postura da administração pública fazendária, dos gestores e fiscais de contratos, sobre demandas de contratações que estavam, digamos assim, infelizes na administração pública, não estavam sendo a contento. Então, para fazer a aplicação da penalidade, a instrumentalização foi feita a partir dessa portaria. E nós fizemos um seminário voltado efetivamente a mostrar aos servidores e aos novos servidores como funcionava a aplicação de penalidades, quais eram os instrumentos, quais eram as benesses que aquilo iria
trazer para o fiscal do contrato. Então nós fizemos todo um seminário voltado a isso. Nós também fizemos o primeiro workshop do Profisco, né? O Profisco, ele é um programa da Secretaria da Fazenda com o patrocínio do Banco Interamericano, que possui regras específicas de contratação. Então nós temos ali regras distintas da 8666 por serem um contrato de financiamento internacional lá para os projetos da Cefaz. Então, é uma demanda muito específica, que requer uma expertise muito específica. Nós somos, obviamente, a única secretaria no Maranhão que possui o Banco Interamericano. Então, nós precisávamos ter uma disseminação desse conhecimento, que inclusive está em voga de acontecer a segunda edição ainda esse ano do workshop do Profisco. E esse workshop ele foi para quem? Voltado para que público isso? Todos os servidores da Fazenda, né, que são os fiscais de contratos, são os servidores que possuem liderança de projetos no Profisco, que precisam daquela expertise, e também todos os setores. Porque esse processo ele passa por diversos setores. Existe na Cefaz a CEL, que é a Comissão Especial de Licitação, é uma comissão que foi criada efetivamente por conta do contrato de financiamento com o Estado do Maranhão, e ele é específico para projetos do Profisco. Então ele foi também criado para assessorar em toda essa contratação. Certo. Foi também criada uma pesquisa, né, de demandas jurídicas, uma pesquisa de satisfação anual com clientes externos e internos. Isso. Como é que foi aplicada essa pesquisa e qual foi o resultado dela? O que vocês perceberam? Já foi feita a leitura do que foi exposto, do que foi coletado em relação a essa pesquisa? Já sim, a gente fez, é o intuito da assessoria jurídica saber efetivamente como o seu cliente interno, ou seja, como as áreas, como os servidores estão observando a assessoria jurídica e como a assessoria jurídica pode melhorar, como ela pode atingir mais ainda os objetivos da Cefaz e, obviamente, da assessoria jurídica. E a gente fez a pesquisa com todos os órgãos, os setores da Cefaz. E também fizemos uma pesquisa com, obviamente, os clientes externos, que são os contribuintes, os escritórios de advocacia, quem que mais a gente lida na assessoria jurídica, para saber como estava o atendimento na assessoria jurídica, como estava a celeridade daquela demanda dentro da assessoria jurídica. Para você ter ideia, a pesquisa de satisfação com o cliente externo demonstrou um aproveitamento de mais de 95% da assessoria jurídica, um resultado fantástico que a gente alcançou, e um tempo médio de resolução da demanda de 48 horas a 72 horas, a depender do que se tratar a demanda. Então, demanda de depósito judicial a gente consegue resolver em 48 horas, que sai em 72, mas normalmente em 48 horas. E isso é fantástico, você ter uma resolução desse nível. Então, a gente colheu bons comentários, bons resultados. E, obviamente, nos clientes internos, né, com os servidores da Cefaz, a gente também teve um resultado muito positivo, de mais de 93% lá de satisfação. E o nosso intuito é, evidentemente, ter ainda mais esse aproveitamento, essa satisfação de quem se relaciona com a assessoria jurídica. Então a gente percebe então que a Cefaz organizada, né, assessoria jurídica organizada, dando celeridade, é um sinal do público satisfeito, né, a sociedade satisfeita. Esse feedback é muito importante, porque para nós sabermos sempre o que a gente precisa melhorar, para entregar um resultado de excelência, seja o cliente interno, né, o cliente externo. Sim. Entendeu? Então, é muito importante isso. As grandes empresas se baseiam muito nisso, nesses feedbacks, entendeu? E a gente também está implantando isso na assessoria jurídica. Tudo que há de novo, a gente sempre procura se atentar para isso. Será se dá para implantar isso na assessoria jurídica? Não, isso aqui não. Não, isso aqui seria interessante, porque órgão tal faz, órgão... passa muito por isso, sabe? Essa questão de a gente sempre inovar, a gente sempre buscar coisas boas que deram certo em outros setores, em outros órgãos, em outros estados, para a assessoria jurídica. Tanto que na assessoria jurídica a gente tem uma ferramenta chamada de Redmine, uma ferramenta que já existia na Cefaz antes da assessoria jurídica, e que nós buscamos implementar dentro da assessoria jurídica em novembro de 2021 com as demandas judiciais. Então, Diego, imagine que o servidor, o agente fazendário lá do posto fiscal de Timon, ou então da agência de Codó, enfim, de qualquer lugar da secretaria, ou auditor lá dentro da fiscalização, ele precisa saber como está o andamento judicial de um determinado contribuinte, para ele não ter que contatar a assessoria jurídica via e-mail, via telefone, talvez ter uma resposta em meia hora,
2 horas, um dia, não sei, depende da demanda, ele de imediato ele já consegue ter acesso. Então ele conseguiria de imediato saber qual é a demanda, como chegou para a assessoria jurídica, qual foi a resposta que a assessoria jurídica deu ao juiz ou ao órgão externo que solicitou e saber efetivamente qual o comando que ele deve seguir. Isso traz uma agilidade imensa, porque às vezes chegam contribuintes com uma decisão judicial na mão e é uma decisão judicial que já está defasada. Sim. Porque o Estado já recorreu, porque a decisão não transitou em julgado, enfim, N possibilidades. E com esse programa ele já acompanha o status de qual da situação. E isso é fantástico, né? O próximo passo que a gente quer efetivamente é que o Redmine seja implantado com a Procuradoria do Estado. Assim, o procurador ele consegue saber efetivamente onde está a demanda que ele solicitou para a Cefaz. Se está dentro da assessoria jurídica, se a assessoria jurídica precisou que outro setor interno da Cefaz efetivasse alguma resposta, com quem está essa resposta, se a Cefaz já mandou a resposta, mas ainda não chegou pelos canais oficiais. Então isso facilita o trabalho e agiliza o procurador, por exemplo, na confecção de uma defesa para o Estado, que tem um prazo exíguo, no cumprimento de uma decisão judicial, que também tem um prazo exíguo para você se manifestar. Isso tudo é para trazer maior celeridade. Então o nosso anseio é que nos próximos meses, ou quiçá nas próximas semanas, seja efetivamente implantado junto com a Procuradoria do Estado do Maranhão. E é interessante porque vocês falando aqui, parece que a gente está falando com 2 empresários, né? Porque não tem nada a ver com o serviço público que a gente é acostumado a ver, não aqui no Maranhão, mas de forma geral, aquela coisa, vai lá, sentou, fez o meu papel, não. Vocês estão cada vez mais inovando, trazendo essa inovação para dentro do serviço público, que é importante. Ganha a celeridade, ganha o Estado, ganha o contribuinte, ganha a sociedade. Que é um objetivo da Cefaz. A Cefaz ela tem o objetivo de inovar, né? É um anseio da Cefaz. O próprio secretário, ele instiga muito a isso, que você inove. Então, isso é um anseio de toda a sociedade. E claro que a Cefaz ela não fica atrás. Ela, pelo contrário, ela é muito vanguardista nas suas demandas. A gente já falou aqui. A gente, só fazendo um adendo aí, a gente está na época da administração pública gerencial. Isso. O que é a administração pública gerencial? A focada em resultados. Isso. Entendeu? A gente não está mais naquela administração pública burocrática até o começo dos anos 90. Já passou dessa fase. Entendeu? O foco não é mais nos procedimentos, é no resultado. Isso. Entendeu? É isso. Com certeza. A gente já falou sobre a questão de QR Code, já falou de outros projetos. O que mais que a gente tem que a gente pode explorar aí, que essa turma nova aí da Secretaria de Fazenda vem desenvolvendo e alavancando a gestão pública do Maranhão? A gente tem outros projetos ainda dentro da assessoria jurídica, alguns mais desafiadores, né, que demandariam um tempo muito grande, mas que não vamos deixar de lado, que é o canal único de intimação. Esse canal único de intimação, por exemplo, no que concerne, por exemplo, a secretaria muito demandada e nós temos uma gama muito grande de servidores em todo o estado do Maranhão. Então, para evitar, por exemplo, que uma demanda demore a chegar na assessoria jurídica para aí sim iniciar o cumprimento, a gente quer criar um canal único de intimação onde o Poder Judiciário pudesse efetivamente fazer a intimação do poder público através desse canal e de maneira bem célere fosse feito o cumprimento. É claro que isso demandaria um ajuste em termos de convênio, algo a ser efetivamente estudado e ser colocado a sua possibilidade, mas é um anseio para facilitar ainda mais o cumprimento das decisões judiciais pela Cefaz e, obviamente, pela assessoria jurídica. Certo. Adriano, quer complementar com algo em relação a algum projeto que a gente acabou não abordando aqui? Tem outros projetos também que a gente tem em mente. Ocorre que certos projetos, certas inovações, às vezes a tecnologia não nos permite avançar. Entendeu? Por exemplo, eu tinha, até há pouco tempo atrás, conversado com o Vinícius, a questão de a gente idealizar um mecanismo que a gente pudesse meio que automatizar processos repetitivos lá na Cefaz. Criar meio que um sistema, Sim. Entendeu? Utilizar a inteligência artificial. Pronto, entendeu? Que ia dar mais celeridade ainda na vazão dos processos lá da assessoria jurídica. Ocorre que vai dar muito trabalho, isso aqui é um pouco complexo, aí tem que contratação de um consultor, entendeu? Então vamos deixar isso, vamos deixar um pouco isso para depois, vamos primeiro organizar a casa, como, por exemplo, essa questão do banco de pareceres, vamos uma coisa de cada vez. Então, mas existem, em um futuro próximo, vai existir, com certeza, projetos nesse sentido de automatizar, de dar mais celeridade ainda nos nossos trabalhos na assessoria jurídica.
E, claro, a gente também tem a implementação da Lei 14.000, que é a Lei 14.133 de 2021, que trouxe a nova lei de licitação. Nós vamos realizar agora no segundo semestre um seminário lá na Cefaz em conjunto com outros setores que a gente pediu um auxílio para que, sob a coordenação da assessoria jurídica, fizéssemos efetivamente a disseminação de como essa lei nova de licitação vai ser operacionalizada internamente na Cefaz. Então, nós vamos mostrar aos servidores como é a assessoria jurídica que já conhece, já tem na sua matriz de riscos as falhas, os pontos frágeis da Cefaz nos processos de contratação, como essa nova lei pode auxiliar a Cefaz de maneira muito mais célere a atender os seus objetivos. E esse seminário de lei de implementação já tem data, Vice, para a gente convidar o público a participar? Provavelmente no mês de outubro. Outubro, né? Agora no segundo semestre. Bom, gente, está encerrando aqui nosso programa. Tive hoje com os agentes aqui da Receita Estadual do Maranhão, Vinícius Farai e Adriano Lobão. Vinícius, quer encerrar, quer complementar, quer falar algo para o público aqui, fazendo um adendo de tudo que foi tratado? Primeiramente, eu agradeço novamente o espaço que o Sintaf está realizando e deixar as portas abertas da assessoria jurídica. Qualquer demanda que seja necessária, contate a assessoria jurídica da Cefaz. Nós estamos disponíveis pelo canal de e-mail asjur@cefaz.ma.gov.br. Sua demanda chegando na assessoria jurídica, você vai receber uma resposta de prontidão e o andamento e um feedback da sua demanda. Isso é uma das formas de nós darmos a noção ao contribuinte ou ao servidor fazendário do que está sendo feito com aquela demanda. Então, qualquer necessidade, qualquer esclarecimento, procure a assessoria jurídica que nós estamos à disposição para prestar qualquer tipo de esclarecimento de dúvidas que tenha. Beleza. Adriano. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao Sintaf, valeu Vinícius, Diego, e é isso aí, estamos de portas abertas lá na assessoria jurídica para sempre prestar o melhor serviço para o órgão, de maneira mais célere, de maneira mais eficiente possível. Podem contar com a gente lá na assessoria jurídica. Beleza, obrigado pela participação dos dois. E o segundo episódio do podcast A Gente Faz termina por aqui. Siga-nos nas redes sociais, @SintafMA no Instagram. E não deixe de entrar em contato conosco por meio do telefone 98 3232 0806 e no WhatsApp 3232 2179. Ou deixando aqui o seu comentário. Até a próxima!